E aí, gente, tudo bem com vocês? Vai rolar uma entrevista com uma pessoa que nunca deu uma entrevista pra ninguém. E eu tô muito ansiosa pra falar pra vocês quem é. E eu acho que ele já chegou. Bora lá então? O Ed, gente finíssima, o maior comedor de cadáver que eu conheço. Bom, quer dizer, ele é gente fina pra caramba. E eu curto o Ed, mas eu tenho um problema com o Ed porque eu queria dizer pra ele que eu acho que ele tem que maneirar um pouco na pinga. Eu não aguento mais trabalhar com o Ed. Pode soltar? Pode soltar, pode soltar. Pode? Você já veio quantas vezes aqui pro Brasil? Essa deve ser a centésima vez. E você gosta daqui? Não, Não gosta? não. Mas que lugar que você gosta de então? Pro bar. Qual foi o seu primeiro trabalho com Iron Maiden? Eu tô com eles desde o primeiro disco da banda, mas naquela época eu era só uma cabeça. Você já pensou em ter algum programa infantil ou participar de algum? Nunca pensei em fazer um programa, mas tem uma história engraçada, uma época da minha vida que eu tava bastante pobre. Decidi vender algodão doce na rua. Mas as crianças morriam de medo de mim, ninguém comprava, e eu fiquei mais pobre ainda. Mas quais foram as dificuldades que você teve nessa época? Você chegou a morar na rua? Teve uma época bastante conturbada que eu era viciado em chamate. Eu comecei a ficar desfocado nos trabalhos da banda e aí eles quiseram me mandar pra reabilitação, mas eu preferi morar na rua do que largar meu chazinho. Eu entendo que tenha sido complicado, mas nesse momento difícil, alguém te ofereceu ajuda da banda? Não, na época eles estavam bastante focados no desenvolvimento do Fear of the Dark. Eu voltei por conta própria. Meu pai disse que eu era uma vergonha pra família e eu não aguentei. E me fala uma coisa, Ed, como que é a relação sua com a sua família? Eu morava com os meus pais no início da banda, eu tinha apenas 15 anos. O pai sempre me pressionou a ser mascote de supermercado, porque na época dava muito mais dinheiro do que música. Igual hoje. Mas música tá no meu sangue desde sempre, então mandei todo mundo a merda e entrei pra banda mesmo. Tô meio sem família, mas se você quiser, podemos iniciar uma aí, nós dois, né? Quais são os produtos de beleza que não podem faltar na sua necessaire? Martelo, graxa pra dar uma sujada na cara e umas lixas pra dar aquela aspereza suave na pele. E me fala uma coisa, Ed, por um acaso já te confundiram com um rato? Muitas vezes, principalmente no shopping, mercado. Mas agora, a vida pessoal, amorosa do Ed, eu acho que tem muita gente querendo saber. Eu fiquei sabendo que você terminou agora um relacionamento que foi muito conturbado. Como é que foi? Ela dava mole pro Bruce só porque ele tinha cabelo liso. Vivia bêbada. Sem ficar um pouco puto, foi tudo horrível, sabe? Deu uma vontade de pegar ela. Mas agora eu tô mesmo querendo um novo amor aí. Mas assim, o que Como eu vou fazer hoje... essa entrevista? Olha pra essa mulher. Mas hoje, o que você... Não dá. Vamos parar essa entrevista logo e vamos tomar uma cerveja. A gente precisa focar na entrevista. Ela é muito linda, pelo amor de Deus. Bruce Dickinson ou Michael Kiske? Bruce Dickinson, claro, meu irmãozão. Blaze Bayley ou Wesley Safadão? Wesley Safadão, com certeza. Tem muito mais clássicos. Batata ou estudar? Batata. Assada. Lula. Zero.
0. Só faz cara de dó. Giló. 10. Ligado com um velhinho barreiro, ficou uma delícia. Agora, pra finalizar, eu quero saber uma coisa que você sabe fazer bem. Oh, é comigo mesmo, a boa e velha, né? Seguram aí. Ed, vamos começar o Eita show. porra, mas já não. Obrigada, Ed, por ter participado dessa entrevista. O prazer foi meu, viu? Internet. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. É isso aí, deixa o like com seus aí, amigos cuzão. e não se esqueça de se inscrever no canal. Pera aí,